Oi pessoal, aqui é o Blaze Wolf BR e hoje o papo é sério. E se você é católico, isso aqui é pra você, fica até o final. A gente vai entrar num tema profundo, mas com linguagem muito clara. A missa nova, ou como o próprio termo que eles inventaram, né? Novus Ordo Missae. E por que ela levanta tantas preocupações quando a gente olha com atenção para a tradição da Igreja Católica? Isso não é contra ninguém, tá? Isso é um alerta em caridade, com base em fatos, documentos, santos e doutrina, assim como um católico deve fazer. Então, bora lá. A missa tradicional, o que ela carrega? Antes de tudo, você precisa entender o peso da missa tridentina. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive um vídeo antes desse, que você pode ver com mais detalhes, né? É a missa de sempre. Ela foi formalizada no Concílio de Trento e garantida por São Pio V na bula Quaperum Tempore de 1570. O Papa, com a autoridade apostólica, deixou claro, abre aspas, esse missal doravante para sempre, em toda a Igreja Latina, sem nenhuma alteração, deverá ser usado, fecha aspas. Ele ainda proibiu qualquer um, inclusive futuros papas, de alterar esse rito ou impor outro, sob pena de incorrer na ira de Deus e dos apóstolos Pedro e Paulo. É um dos textos mais fortes da história da Igreja. A Missa Nova e seus bastidores sombrios. Vamos agora para a Missa Nova, criada por Paulo VI em 1969. Mas aqui vai o plot twist que pouca gente sabe. Ela foi elaborada por 6 pastores protestantes luteranos. Sim, isso está tudo documentado. Eles foram convidados para ajudar o bispo Annibale Bugnini, responsável pela reforma litúrgica, pela Missa Nova, o que já foi proibido por São Pio V para todo sempre. Bom, e aí vem Bugnini, né, pouco tempo depois, foi acusado de ligações com a maçonaria e ele foi exilado pelo Papa para o Irã, fora que foi demitido. Mas a missa dele passou a valer de qualquer forma, estranho, né? Bom, um jornalista italiano, Tito Cassini, denunciou isso com provas, e outro jornalista, Jean Guiton, que expôs mais detalhes, morreu misteriosamente 3 meses depois. Que estranho, né? Bom, a intenção da Missa Nova era torná-la mais aceitável aos protestantes, isso você vê nas próprias palavras do Bugnini. O próprio cardeal Ottaviani, então prefeito do Santo Ofício, que hoje é conhecido como Dicastério para a Doutrina da Fé, enviou ao Papa um documento de 1969 chamado Breve Exame Crítico do Novus Ordo Missae. Nele diz, abre aspas, a nova missa representa, tanto no conjunto quanto nos detalhes, um impressionante afastamento da teologia católica da Santa Missa. E você sabia que o Padre Pio recusou a Missa Nova como a gente conhece hoje? Sim, o próprio Padre Pio de Peltrautina, santo moderno, ficou chocado ao ver o rito novo. Ele pediu dispensa para continuar celebrando a missa tradicional até sua morte, e o Vaticano permitiu. Detalhe, ele morreu em 68, um ano antes da Missa Nova ser oficialmente obrigatória. Providência? Ele disse que preferiria morrer. Pois é. Bom, o que a doutrina, santos e a Bíblia, o que eles têm contra? Santo Afonso Maria de Ligório diz que a missa é o maior tesouro da igreja e que jamais se deve alterá-la. Santo Tomás de Aquino afirmava que a liturgia não pode ser moldada ao gosto humano, exatamente os argumentos que Bugnini usou para fazer a missa nova. Mas deve refletir a realidade sobrenatural e o sacrifício de Cristo. A própria Bíblia, em Hebreus 13, diz, abre aspas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas estranhas. A missa nova, ela simplesmente tirou o ofertório tradicional, substituindo por palavras ambíguas, que não deixam mais claro que o pão está sendo ofertado para Deus. E se o pão está sendo ofertado para Deus, não tem hóstia, né? Bom, ela inverteu o altar, muitas vezes celebrando de frente para o povo. Na verdade, hoje, dificilmente você vê uma missa nova que o padre não está de frente para o povo, de costas para Deus. Abandonando o sentido do sacrifício para focar em uma refeição comunitária. Tudo isso que eu tô falando tá no próprio documento do Missal de Paulo VI e no Concílio Vaticano II. Bom, ela também retirou referências ao pecado, inferno, o sacrifício propiciatório, entre outros, né? E quais são os frutos amargos? Cristo disse, pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Desde a Missa Nova, desabou o número de vocações, fechamento massivo de seminários e conventos, queda brusca da fé na presença real de Cristo na Eucaristia. O Brasil era 97% católico, hoje é 49%, menos da metade, é uma queda brutal, nunca antes vista na história da humanidade. Coincidência? Ou fruto de um novo rito que perdeu a clareza sacrificial e dogmática, que é uma desobediência a toda a doutrina e todos os santos? Bom,
as objeções e uma resposta. Ah, mas e o Papa? Obediência cega não é virtude. Santo Atanásio enfrentou quase todo o episcopado da época para defender a fé contra a heresia ariana. Ele foi exilado, excomungado. O próprio clero e o Papa ficaram contra ele por muito tempo. Ah, mas a missa nova é válida? A validade, sim, não significa que seja frutífera ou segura para a fé. Um casamento válido pode ser horrível, por exemplo. A missa nova, mesmo válida em muitos casos, não significa que seja a melhor nem a mais fiel à doutrina católica. Quer um exemplo claro? Um bolo envenenado você pode comer? Você pode. Mas o que ele vai causar a você? Pois é. Bom, e o que fazer agora? Estude. Busque sobre a missa tridentina, assista online se você não estiver perto de você, mas conheça a missa que foi feita pelos santos, que São Padre Pio celebrava, que São João Maria Vianney celebrava, que Santo Agostinho celebrava, que o próprio Padre Paulo Ricardo fala que 70% da missa nova foi inventada. Não veio de nada. A doutrina diz que se vier qualquer autoridade e ignorar nossos ritos apostólicos que vêm sendo construídos ao longo da história, seja anátema. Bom, leia também a bula Quo Primum Tempore e o breve exame crítico. Não julgue, aqui a questão não é julgar quem vai na missa nova, mas é falar a verdade. Falar a verdade, pregar a verdade com caridade. Nunca faltar com a verdade. Bom, a crise litúrgica é real. A missa é o coração da fé. Mexer nela sem critério, sem respaldo, cuspir em toda a tradição, cuspir nos apóstolos e com intenção ecumênica questionável, trouxe consequências sérias. E o que a gente faz diante disso? Voltemos às raízes. A missa de sempre, ao sacrifício do Calvário renovado no altar. Porque a missa não é sobre a gente, é sobre Deus. Antes o padre estava voltado para Deus. Hoje ele está virado para as pessoas. Guardai o depósito de fé. Diz na 1 Timóteo 6,20. A icônica frase de São Vicente de Lérès, abre aspas, a verdadeira fé é aquela que crê naquilo que foi crido sempre, em todos os lugares e por todos. Essa definição de fé é chamada de regra vicentina e é usada simplesmente pelos padres e doutores da igreja para discernir entre a tradição autêntica e as inovações heréticas. A missa de sempre, a chamada missa tridentina ou rito romano tradicional, não foi inventada por São Pio V, ela foi recebida pela igreja desde os tempos apostólicos e desenvolvida organicamente ao longo dos séculos, com o cuidado e a reverência de gerações de santos, mártires, doutores e papas. Foi a missa que alimentou todos os santos da igreja, desde Santo Agostinho até São Padre Pio, de Santa Teresa até Santo Inácio de Loyola, São João Bosco, Santa Teresinha. Já a missa nova, ou Novus Ordo Missae, não nasceu de um desenvolvimento natural, foi simplesmente criada artificialmente nos anos 60, com muitas coisas esquisitas, através de 6 pastores protestantes e um bispo maçom, e muita coisa estranha que envolve isso, né, em tempo recorde. E esses 6 pastores protestantes que estavam na elaboração da missa nova, que já é muito esquisito, né, não foram chamados como observadores, como alguns insistem em dizer, mas como conselheiros litúrgicos ativos, o que foi registrado inclusive em documentação oficial. O resultado a gente vê por aí. Um rito diluído, horizontal, antropocêntrico, que busca agradar homens e não a Deus. A bula Quo Primum Tempore de São Pio V, que codificou o rito romano tradicional, não é uma lei disciplinar qualquer, é uma legislação com força perene que proíbe a criação de um novo rito e concede permissão perpétua para qualquer padre que celebre a missa tridentina, sem precisar de autorização de bispo ou até mesmo papa. Isso permanece válido, mesmo que tenham tentado ignorar. A Quo Primum Tempore afirma categoricamente, abre aspas, portanto, ninguém, a quem quer que seja, é lícito violar ou com audácia temerária ir contra essa nossa Constituição, decreto, ordenança, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. São Pio V, até no Concílio de Trento, ao definir a doutrina da Eucaristia, também adverte, abre aspas, se alguém disser que os ritos aprovados pela Igreja podem ser desprezados ou arbitrariamente modificados por qualquer pastor, seja ele quem for, seja anátema.
problema, fecha aspas. Diante disso, a verdade é clara. Uma missa que nasceu do seio da igreja foi celebrada, amada e santificada por séculos, com sua forma orgânica, elevada e sacrificial. A outra nasceu de uma comissão burocrática, impulsionada por desobediência e influência protestante maçônica, com o objetivo explícito de agradar ao homem moderno e protestantes, e não a Deus. Portanto, é um ato de caridade, e não um orgulho, alertar sobre esse problema. Não odiamos a missa nova, nem os que nela se alimentam. Pelo contrário, os amamos tanto que desejamos que conheçam a plenitude do tesouro que sempre foi nosso. Quem conhece a tradição e escolhe abandoná-la não está se modernizando, está traindo a herança dos santos. A missa tridentina é o céu na terra. A missa nova é uma sombra pálida do que um dia foi sagrado. Entre a luz e a sombra, sempre escolheremos a luz. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve, dê o like, comente, faça um apoio aqui. Eu tô muito feliz com todo o apoio que vocês têm mostrado, o canal tem crescido demais. Eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo gostam de Minecraft, e eu já fui famoso no YouTube por causa de Minecraft. Só que eu tô começando do zero. Eu criei um canal de Minecraft do zero novamente, e o link tá na descrição. Até o próximo vídeo, galera.